A gente usa o senso comum o tempo todo, quase sem perceber, não é? Mas e se ele estiver nos pregando uma peça? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na diferença entre aquele óbvio do dia a dia e o poder que o pensamento crítico tem. E olha, entender essa diferença pode, de verdade, mudar o jeito que a gente vê o mundo. Então, para a gente começar, fica a pergunta no ar. Será que aquilo que parece óbvio é sempre a verdade? Muitas vezes, sabe, a nossa primeira impressão ou aquela ideia que todo mundo parece aceitar sem questionar pode acabar nos levando por um caminho totalmente errado. É exatamente por aí que a gente começa a nossa conversa. Beleza, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é, afinal, esse tal de senso comum. Pensa nele como um guia prático. Sabe aquela ferramenta que todo mundo usa para interpretar as coisas de um jeito rápido, quase automático no nosso cotidiano? Ok? Em outras palavras, o senso comum é esse conjunto de saberes que a gente usa sem precisar de estudo, sem método científico nenhum. Ele simplesmente nasce do nosso dia a dia, da nossa interação com o mundo, de forma bem espontânea. E se baseia naquilo que, de cara, parece fazer todo sentido. É como se fosse o nosso piloto automático mental. Tá, mas de onde é que vem tudo isso? Bom, é uma mistura. Vem um pouco das nossas experiências pessoais, do que a gente vive, vem também das tradições da nossa cultura, aquilo que passa de geração em geração, e claro, das opiniões que a gente vai absorvendo das pessoas ao nosso redor. É tipo um mosaico que vai se montando sozinho, naturalmente. E é super fácil de reconhecer o senso comum em ação, né? É só prestar atenção em algumas frases. Quem aí nunca falou ou ouviu um "Ah, mas sempre foi assim"? Ou então "Pô, mas todo mundo sabe que"? Pois é, essas frases são um sinal luminoso de que o modo senso comum está ligado. Certo, mas é aqui que a coisa fica séria. Porque, apesar de ser útil para muita coisa, o senso comum tem umas armadilhas bem perigosas. Agora, a gente vai ver exatamente onde ele falha e por que confiar só no que parece óbvio pode dar muito, muito errado. E o interessante é que dá pra gente até listar essas falhas. Olha só, primeiro, o senso comum tende a ser bem superficial, dando respostas fáceis para questões super complexas. Ele também se apega muito à tradição, não exige provas concretas e, talvez o mais problemático de tudo, ele é teimoso. Resiste muito a mudar de ideia, mesmo quando aparecem novas evidências dizendo o contrário. Tem gente que vai até um pouco além, sabe? Dizem que se apoiar só no senso comum pode ser, no fundo, uma forma de preguiça intelectual. É que é o caminho mais fácil, né? Ele evita aquele trabalho de ter que pesquisar, de ter que questionar, de refletir de verdade sobre as coisas. E quando essa resistência à evidência chega no extremo, aí a gente tem o que se chama de negacionismo. É aqui que o senso comum deixa de ser só uma simplificação para virar uma rejeição ativa, sabe, de fatos científicos que já estão mais do que comprovados. E isso acontece muitas vezes por causa de ideologia ou por pura desinformação. A gente viveu um exemplo disso bem recente e forte, né? A pandemia de Covid-19. Vimos na prática como o negacionismo, turbinado pela desinformação, fez com que muita gente desconfiasse das vacinas, ignorasse o que os especialistas diziam, e as consequências disso para a saúde pública foram gravíssimas. Beleza. Então, qual é a saída para isso tudo? A alternativa é outra forma de pensar, o pensamento crítico. Vamos virar a chave agora e entender como é que essa outra ferramenta funciona. E pensar criticamente não é um superpoder não. É uma habilidade, algo que se treina. E o que isso quer dizer? Significa ter a capacidade de questionar a informação que chega, de analisar as provas por trás do que estão dizendo, e também a humildade de reconhecer um erro. E, talvez o mais importante, ter a flexibilidade para mudar de opinião. E a ferramenta mais poderosa para pensar criticamente é o método científico. Pensa nele como um passo a passo organizado para a gente chegar num conhecimento mais confiável. Começa com a observação. Depois vem a hipótese. Aí se testa essa hipótese rigorosamente, se analisam os resultados e, por fim, outros especialistas revisam tudo. É basicamente um sistema criado para a gente errar o menos possível. Quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, o senso comum, baseado em opinião e tradição, e odeia mudar. Do outro, o conhecimento científico, baseado em provas, sempre questionando tudo, e o mais legal, sempre pronto para se corrigir se aparecerem dados novos. A diferença, no fim das contas, é entre o que a gente acha que é e o que a gente consegue demonstrar que é. Tá, legal. Mas na prática, por que isso tudo é tão importante? Simples, porque é essa capacidade de ir além do senso comum que faz o mundo avançar. E a história tá cheia de exemplos disso.
O senso comum dizia que o Sol girava em torno da Terra, que as doenças eram um tipo de castigo. Foi preciso o pensamento crítico, o método científico para mostrar a realidade. E isso levou a avanços que literalmente transformaram o planeta e salvaram bilhões de vidas, como quando descobrimos os germes e depois desenvolvemos as vacinas. E os benefícios não são só para a humanidade, não. São para a nossa vida também. Quando a gente desenvolve o pensamento crítico, fica mais fácil identificar fake news, a gente começa a tomar decisões melhores tanto na vida pessoal quanto na profissional. E, claro, a gente passa a participar dos debates importantes da sociedade de um jeito muito mais construtivo. Bom, a gente está chegando ao final da nossa análise e agora fica um convite para todo mundo refletir um pouco sobre como aplicar essas ideias. Então, se tem uma coisa para a gente guardar, é o seguinte: a ideia não é jogar o senso comum no lixo. Ele até tem sua utilidade. O segredo é saber quais são os limites dele. É ter a sabedoria de entender quando é a hora de guardar essa ferramenta e pegar uma outra, muito mais poderosa: o pensamento crítico. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. No mundo cheio de coisas que todo mundo sabe, qual é aquela ideia, aquela certeza óbvia que talvez valha a pena a gente parar para questionar hoje? Quem sabe a resposta não é o começo de uma descoberta incrível?